Você sabia que tem certas profissões que contratam recém-chegados aqui, brasileiros recém-chegados aqui em Portugal, porque não são todas as empresas que podem contratar recém-chegados. Você sabia disso? Tem trabalhos específicos e eu vou falar hoje, aqui nesse vídeo, quais os trabalhos que mais facilitam a nossa vida aqui em Portugal, tá? Quais são os trabalhos que fazem a nossa documentação, nós brasileiros recém-chegados aqui em Portugal e que facilitam a nossa vida. Tudo no vídeo de hoje, tá? E eu vim nesse cenário lindo, maravilhoso do castelo, que eu sei que vocês amam, pra gente conversar um pouco sobre isso. Então já sabe que vem vídeo bom, já deixa seu like e solta a vinheta. Pra você que não me conhece, pois eu vou mostrar aqui. Mila Britoque. Tá. Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britoque e aqui nós desvendamos os segredos de Portugal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, tá? Já deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui a gente fala tudo sobre Portugal. Legalização, como encontrar trabalho, como conseguir aluguel barato, como se legalizar, forma de documento, tudo. É só descer a barrinha aqui de rolagem do canal do YouTube, que tem bastante coisa interessante. E hoje o vídeo é realmente sobre isso que você leu aí no título, tá? Eu vou falar quais são os trabalhos que tem aqui em Portugal para brasileiros recém-chegados. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Muitos de vocês vão me perguntar. Então, pelo fato de que eu estou recebendo vários directs de vocês no Instagram e também estou encontrando muito de vocês na rua. E eu estou vendo em comum esse problema e eu resolvi esclarecer aqui nesse vídeo. E a questão é, Mila, Portugal tem trabalho? Sim, Portugal tem bastante trabalho nas áreas que tem demanda, que a economia do país pede, ok? Ou seja, não são todas as áreas que têm trabalho. Sim, existem muitas, são centenas, milhares de vagas que têm alta demanda, tá? Só que, por exemplo, existem profissões do Brasil que basicamente não existem aqui em Portugal ou são muito fracas para vagas de emprego. E encontrando vocês na rua, tô vendo que muitos de vocês estão cometendo esse erro, tá? Eu já vou falar para vocês quais são as vagas de trabalho que mais empregam recém-chegados, tá? Segura aí a ansiedade, segura a emoção, já vou falar com você, já vou citar os nomes, já vou dizer basicamente. Só que antes eu preciso dar essa preparação inicial para você ter uma noção o porquê em que você está errando ou em que você poderia errar. Eu estou encontrando muitos brasileiros agora, graças a Deus o canal está crescendo, eu estou encontrando muitos de vocês na rua, tá? Pelo menos assim, encontro umas 4 pessoas na rua todos os dias, tá? E eu percebo um pequeno probleminha para quem está chegando inicialmente em Portugal, certo? Muitas pessoas vêm em Portugal já com a profissão, tipo, Mila, eu trabalho no Brasil há 20 anos nisso. E normalmente não é uma área que tem muita demanda aqui em Portugal. Primeiro ponto, primeiro maior erro do brasileiro é não vir com a mente aberta para trabalho. A pessoa até fala que vem com mente aberta para trabalho, mas a pessoa não quer uma fábrica, não quer trabalhar em bares, não quer trabalhar em restaurante, não quer trabalhar em shopping. Aí você pergunta, tá com a mente aberta para trabalho em quê? A pessoa basicamente quer trabalhar de segunda a sexta dentro de uma sala sentada no ar-condicionado. Ou pelo menos trabalhar em trabalhos internos. O que seriam esses trabalhos internos? Trabalhar como secretário, formas administrativas, recepcionistas, tá? Só que assim, gente, vou dar um exemplo. Porque assim, eu cito uma profissão e vocês acham que é só essa profissão. Mas não é só essa profissão, é todas as profissões em gerais nesse sentido, tá? Para trabalhar de recepcionista, um recém-chegado não consegue entrar logo de imediato. Por quê? Primeiro, você não entende muito bem o português daqui de Portugal. Apesar de ser um português bem similar com o do Brasil, a sonoridade das palavras são completamente diferentes. Então, para trabalhar numa recepção, você precisa entender o português de Portugal 100%, sem nem ao menos pestanejar e questionar do porquê, sabe? De você falar assim, desculpa, não percebi. Não, você tem que entender diretamente, você tem que ser bem fluente no português daqui. For aqui para trabalhar na recepção, no mínimo eles pedem 2 idiomas, quando não pedem 3, tá? Ou seja, você vai precisar do português daqui, um inglês e no máximo um outro idioma, ou um francês, ou um italiano, ou um alemão, enfim, o que seja. Então assim, para um recém-chegado é meio complicado ele dar essa posição, porque querendo ou não aqui no país é uma posição de confiança, porque você vai lidar diretamente com o público daquela empresa. Outro exemplo que eu vou dar, tá? Mas lembrando que são exemplos, não significa que só são essas duas profissões. São pessoas que chegam aqui em Portugal, trabalham 20 anos na área administrativa, tá? Assistente administrativo, secretariado no Brasil, algo do tipo, e quer trabalhar da mesma coisa aqui em Portugal. É bem complicado, porque as leis aqui são diferentes do Brasil, tá? As formas de trabalho daqui de Portugal são completamente diferentes do Brasil. Você é um recém-chegado, não sabe se vai se adaptar no país, você não conhece direito como é que funcionam as coisas do país e você não tem certeza, e nem o seu patrão, nem a pessoa que vai te contratar, tem certeza da sua permanência aqui, tá? Então ele não vai ter confiança em ti. Sem falar que aqui em Portugal,
qualquer infração na lei é multa, gente. E a multa não é barata. Começa pelo menos em 5.000 euros se for tratando de empresa. Então, por exemplo, a empresa não vai te colocar no cargo administrativo se você não tem noção nenhuma de tributação, noção de lei, noção de normas daqui do país. Ele não vai te colocar porque ele provavelmente você vai fazer alguma besteira em algum documento, em alguma coisa, e vai aí acarretar uma multa futuramente para a empresa. Assim, você que é brasileiro, está pensando em vir para Portugal e tem aquele estereotipo de, mas eu quero um trabalho leve, eu quero um trabalho de segunda a sexta, ou sei lá, ou você quer, ok, eu trabalho de domingo a domingo, mas eu quero um trabalho leve, um trabalho interno. Seria um trabalho interno, você chegar numa empresa e ficar em um local fechado 24 horas. Tem essa possibilidade? Tem. Tá? Tem como você trabalhar sentado? Tem, mas tipo assim, vocês têm que ter noção, por exemplo, que vocês chegam, não vão chegar logo de cara num trabalho de confiança, num secretariado, num administrativo, você não vai começar de cara dentro de um shopping como vendedor, como promotor dentro de um shopping, tá? Porque também você vai trabalhar dentro do shopping com atendimento direto ao público, lidando, né, com a parte técnica de algum produto, você vai ter que explicar para o cliente a parte técnica de algum produto. Mila, mas eu sei super sobre a parte técnica daquele produto. Tá, as peças aqui em Portugal têm nomes diferentes do Brasil. Você sabe a nomenclatura daqui? Não sabe. Você é recém-chegado, você não tem noção quais são as nomenclaturas. Aqui, telefone, smartphone, celular, nem sequer se chama celular, se chama telemóvel. Então, assim, isso é uma coisa pequena. Imagina a estrutura interna do aparelho. Então, eu gostaria, já vou falar as profissões para vocês, mas eu gostaria de deixar bem claro que talvez você precise dar um passo para trás para dar 5 passos para frente, tá? Portugal é um país extremamente meritocrático. O que eu quero dizer com isso? Portugal é um país de merecimento. Aqui você não já chega em altos cargos, tá? Aqui em Portugal você tem que chegar, começar por baixo, mostrar o seu valor, fazer a sua documentação numa empresa que aceite te ensinar, você começar a mostrar o seu valor, mostrar seu trabalho, mostrar que realmente você é um profissional, que você vai contribuir economicamente para o país, e aí sim você vai conseguir entrar na sua área, entrar em trabalhos melhores, tá certo? Mas antes você tem que estar disponível à mudança, tem que estar disposto a passar por esse processo de merecimento. Outro porém é, trabalho sem demanda, trabalho que não tem alta demanda aqui em Portugal, não pega recém-chegado. Por que trabalho de alta demanda não pega recém-chegado? Eu vi uma pesquisa recentemente que a área de construção civil falta 80 mil trabalhadores para trabalhar na área de construção civil. Um exemplo, tá? Ou seja, é uma área de extremamente demanda. Ele não só precisa de você, você não vai ser um número, você vai ser uma pessoa essencial. Então, o trabalho de alta demanda, ele faz sua documentação porque eles têm um rombo de 80 mil pessoas. Então, eles precisam de você com urgência. Então, eles vão fazer seu nicho, eles vão tirar contratos de trabalho, eles vão te ensinar, ele vai te fazer um profissional top para você ser o melhor na empresa deles, tá? Só que uma empresa que não tem tanta demanda assim, vamos supor uma profissão que não tem tanta demanda assim, ela abre uma vaga e tem 10 concorrentes para participar daquela vaga. Um exemplo, ela não tem um rombo, ela não está precisando de trabalhador. Ao contrário, quando ela abre uma vaga, quando ela disponibiliza uma vaga, tem 10, 15 pessoas para concorrer e ela escolher. Essa vaga, provavelmente ela não vai escolher um recém-chegado, vai escolher um português que já tem documentação aqui em Portugal, ou um brasileiro, uma pessoa que já esteja legalizada aqui, já tem a documentação 100% aqui. Então ela vai querer uma pessoa pronta, tá? Até porque a vaga que ela abre aparece muita gente querendo. Então assim, nesse sentido, trabalhos que não tem muita demanda aqui, trabalhos que não tem tanta deficiência assim de mão de obra, não vão ser trabalhos que vão fazer sua documentação. Tenha consciência disso. Então você vai ser aqui recém-chegado, ninguém te conhece, ninguém confia em ti, você vai ter que mostrar o seu valor. Para você mostrar o seu valor, você vai ter que começar pequeno e muitas das vezes, tá? Começar pequeno para mostrar que realmente você merece. E são essas empresas que têm alta demanda que te pegam e fazem seu documento. Então vamos deixar isso aqui bem claro nesse vídeo. E agora eu vou falar algumas profissões, tá, que tem essa demanda altíssima aqui em Portugal e que se você chegar aqui já ir direto em uma dessas áreas, você consegue emprego logo. Sabe aqueles trabalhos de amanhã tô trabalhando? Começa amanhã? Então, exatamente esses trabalhos, eles ainda fazem a sua documentação, porque você precisa de uma empresa que faça a sua documentação, que confie em ti e faça os documentos para você, tá? Eu vou dizer alguma delas agora, então você já sabe, tá curioso, chegou o momento, já deixa seu like, uma mãozinha que tem aqui embaixo desse vídeo, tá? Deixa seu like, uma mãozinha aqui e não esquece de se inscrever no canal. Isso fortalece muito, é de graça, você gasta 3 segundos e fortalece o meu trabalho. Aqui do lado tem a minha carinha, clica nela, tá? E você já está inscrito no canal.
Sem falar que se você quiser saber todo o passo a passo sobre documentação, legalização, você quer saber como é que você faz para se legalizar, como você consegue um representante fiscal, como você faz, quais são os órgãos que facilitam a nossa vida, tá? Tudo, quais são os bancos que abrem conta para recém-chegado, porque sim, existem empresas também bancárias que não abrem conta para recém-chegado, tá? Tem umas específicas que abrem. E o que precisa para abrir, tudo eu explico lá no meu evento online, tá? Porque eu preciso dizer nomes que aqui no YouTube não dá para eu falar, tá? Mas lá no meu evento online eu explico tudo. Se você quiser se inscrever, é só lá ir no meu Instagram, tem um destaque, tá? Escrito evento online, clica lá, que lá tem um link de inscrição, tá? Então eu vou deixar o link aqui em cima no meu Instagram, que também é o Mila Britoque. Vai lá, corre, se inscreve no evento online, que o próximo agora vai ser dia 20 de março. Então corre que as inscrições vão ficar abertas apenas até dia 8 de março. E eu vou falar agora 10 profissões que têm extremamente alta demanda aqui em Portugal, tá? Lembrando que não são apenas só essas 10. Essas 10 são um exemplo para vocês terem uma noção. Mas sim, existem outras centenas de profissões que têm alta demanda para recém-chegados, mas é só para dar um exemplo. E a primeira profissão é operador de produção. Basicamente, é uma pessoa que trabalha na linha de produção de uma fábrica, tá? Ela pode trabalhar como auxiliar de embalagem, ela pode trabalhar numa metalúrgica, enfim, em todas as fábricas, tá? Ele trabalha ali naquele setor basicamente. E a segunda profissão é o empregado de mesa. Para quem não sabe, o empregado de mesa é a mesma coisa do garçom do Brasil, tá? Você trabalha recebendo os pedidos dos clientes, entregando a ementa, que é como chamamos cardápio aqui, tá? Entrega os pedidos, leva os pedidos até a cozinha, enfim, trabalha ali com aquele atendimento dentro dos restaurantes ou dos bares. Outra profissão também com bastante demanda aqui em Portugal é de cuidador de idoso. Algumas pedem experiência, outras cursos e outras não pedem nada e te ensinam, tá? O cuidador de idoso, basicamente, ele trabalha num lar de idoso, cuidando da forma da saúde daquele idoso, tá? Trabalha na parte da higienização, entrega dos alimentos, um auxílio em geral para aquela pessoa. Outra profissão com muita demanda aqui em Portugal é limpeza em geral, tá? Independente de ser em hotel, em ser dentro de uma construção ou ser limpeza de casa, tá? Tem bastante demanda aqui em Portugal e tem uma média salarial bem legal. Se você trabalhar de forma autônoma por conta própria, porque sim, tem como você trabalhar de forma autônoma, tá? Você consegue ganhar um dinheirinho bem legal, você ganha pelo menos aí 5 euros a hora no mínimo, sendo que a média aí é 10 a 15 euros a hora que um bom profissional de limpeza cobra. Outra profissão que também tem muita demanda é bem parecido com o empregado de mesa, mas não é a mesma coisa, que é o empregado de balcão. O empregado de balcão é diferente do empregado de mesa porque ele não serve a mesa, ele fica literalmente somente atrás do balcão. Ele faz os cafés, ele faz as bebidas e em alguns casos faz até lanches rápidos, sabe? Misto, que aqui é tosta mista, croissant misto, essas coisinhas. Mas basicamente ele só atua atrás do balcão, ele não vai literalmente para a linha de frente servir mesa. Outro trabalho também que tem muita demanda aqui é auxiliar de cozinha, tá? Se você é cozinheiro no Brasil, provavelmente aqui você entra como auxiliar de cozinha, mostra o seu valor e você sendo bom cozinheiro, você suba depois de um mês. Mas se você não tem experiência, mas tem gosto pela cozinha, aqui em Portugal tem muita demanda nessa área, tá? O auxiliar de cozinha, basicamente, ele auxilia o cozinheiro. Não precisa de experiência, normalmente os lugares ensinam, mas a princípio você chega naquela parte realmente só do auxílio na cozinha. É descascar batata, descascar a cenoura, corrigir um prato, fazer um grelhado, algumas coisas simples. Não, o auxiliar de cozinha literalmente não faz a comida, mas ele dá aquele auxílio por trás da cozinha. Outro trabalho com uma alta demanda aqui em Portugal é o trabalho de copeiro, tá? Também é um certo tipo de limpeza, só que referente a panelas, utensílios, pratos, talheres, enfim, nesse sentido aí tem bastante trabalho também nessa área. Outra área que tem muita demanda aqui em Portugal, que é a que mais precisa inclusive, é a área da construção civil. Por que eu não denominei uma profissão específica? Porque a área da construção civil em geral precisa de vários profissionais, tá? E é uma área que tem sempre muita contratação. Se você tem experiência, cara, você já chega grande ganhando muito bem aqui. Se você não tem problema, você entra como auxiliar de alguma coisa, aprende e vai crescendo gradualmente. Tá? Nessa área de construção civil é referente a tudo, de engenheiro ao profissional mais simples. Então, de pedreiro a marceneiro, a carpinteiro, a pintor, a eletricista, a azulejista, a gesseiro, enfim, todos referentes a essa área da construção civil tem um déficit muito grande e chegando aqui, provavelmente, se você for dessa área, no outro dia você já está empregado. Sem falar também que essa área da construção civil, de todas essas que eu citei, é a que melhor paga muito bem aí, dependendo do seu nível de experiência, tá? Mas outra profissão também que paga-se muito bem, aceita recém-chegada e tem alta demanda, é para motorista de entrega. Lembrando que não são todas as empresas que contratam motoristas de entrega. Motoristas de entrega que eu estou falando é devido a essa nova vertente, dessa crise econômica que passamos, um grande crescimento para motoristas, que seria
motorista de entrega de encomendas, motorista de entrega de supermercado. Por exemplo, Uber não se encaixa nisso, tá? Porque para trabalhar de Uber, recém-chegado não consegue, porque precisa de carta portuguesa, autorização de residência e ainda precisa fazer um curso específico para exercer na profissão. Então não é esse tipo de motorista, não é motorista de aplicativo, e sim motorista de entrega, tá? Normalmente também tem bares, padarias que tem várias vertentes, tá? Que eles têm várias empresas. Então o que acontece? Você pega o pão numa panificadora e distribui nas outras filiais daquela empresa. Ou você pega uma comida num restaurante, o restaurante tem mais 3, 4 filiais aqui pela cidade, em outras cidades também, você pega ali a carrinha, você pega o carro e faz a entrega daqueles alimentos. Isso também é um motorista de entrega, tá? Mas só para deixar claro qual é o tipo de motorista de entrega, não confunda, não é motorista de aplicativo, tá? E nem motorista de entrega tipo delivery. Não, delivery também você consegue como recém-chegado, mas paga-se muito pouco. O que eu tô falando que é aceita recém-chegado, paga bem, tem bastante demanda, é motorista de entrega desses estabelecimentos. Restaurantes, panificadoras, padarias, enfim, supermercados, nesse sentido, tá certo? Outra profissão também que tem bastante demanda aqui em Portugal e perdem bastante é bartender. Uns perdem experiência, outros ensinam, mas tem bastante trabalho, principalmente agora que a gente saiu da crise, né, que a gente estava passando e voltou a abrir as discotecas, voltou a funcionar as casas noturnas, voltou a funcionar a vida noturna, né, em si, voltou a funcionar as festas e tudo. Então, nesse sentido, bartender já era uma área que estava crescendo muito e agora está crescendo ainda mais e contrata assim recém-chegado. E se você não souber da profissão, eles ainda te ensinam. E por último, mas claro, não é a última profissão que contrata recém-chegado, mas por último, só pra gente fechar esse vídeo, senão a gente fica meia hora aqui conversando, tá? Que é o de repositor de mercadorias. Repositor de mercadorias entra no sentido em geral. Você pode ser repositor de mercadorias em uma fábrica, você pode ser repositor de mercadorias em um supermercado, tá? Basicamente, é aquela pessoa que pega o produto no armazém e joga pra linha de frente da onde sai literalmente aquele produto, tá? Ele traz pra prateleira, para o cliente final. Faz aquela reposição, faz etiquetamento, etiqueta os produtos, enfim. Em muitos casos, tá? Se for, por exemplo, em supermercado, um repositor também trabalha de caixa, porque aqui em Portugal não existe desvio de função, tá, gente? Aqui não tem desvio de função. Aqui todo mundo faz tudo. Então, sim, você vai ver muitas vezes um caixa que trabalha de repositor e no outro dia ele tá de caixa e no outro dia ele tá de repositor e tá tudo bem. Aqui todo mundo faz tudo, não precisa de experiência, eles te ensinam e ainda ajudam aí na sua documentação inicial. Existem trabalhos também aqui em Portugal com alta demanda, mas não dão contrato de trabalho, tá? Que são através do recibo verde. Todos esses trabalhos que eu citei inicialmente são trabalhos que te dão contrato de trabalho, tá? Mas tem alguns que já são específicos e a gente já sabe que não dão contrato de trabalho. Que, por exemplo, é o barbeiro, cabeleireiro e esteticista, tá? Esteticista em geral, tipo, é uma unha gel, uma sobrancelha, enfim, nessa área. Essa área também tem muita demanda, tem uma alta demanda aqui em Portugal, só que em compensação são áreas que não te dão contrato de trabalho. Você trabalha através do recibo verde, tá? Você tem que abrir atividade e você trabalha como se fosse autônomo. É como, literalmente, como se fosse basicamente o MEI aí do Brasil, para vocês terem um leve entendimento. E uma coisa importante que eu gostaria de frisar aqui nesse vídeo: trabalho em Portugal não tem sexo, tá? Aqui, mulheres sim trabalham na área da pintura, mulheres sim trabalham na área de motorista, homens sim trabalham na área de cuidador de idoso, homens sim trabalham na área de limpeza, tá? Aqui vocês vão ver bem mesclado ambos os sexos em todas as profissões. Aqui não existe essa distinção de o tal sexo faz tal coisa e aquele outro não faz. E ter uma noção, ter percepção que as coisas aqui são meritocráticas e as coisas têm o seu tempo. Tá? Então, provavelmente você precisa entrar numa fábrica, precisa entrar num restaurante, tá? Precisa entrar numa área de construção civil. Também não estou especificando que, por exemplo, todos os homens precisam entrar na construção civil. Não, tem inúmeras outras centenas de trabalho que tem alta demanda aqui em Portugal. Tá? Eu só estou falando para você vir com a mente aberta para a questão de trabalho. Se você vem para Portugal, você tem que vir com a mente aberta para a questão de trabalho. Portugal não funciona igual ao Brasil. Portugal não é nem um pouco parecido com o Brasil. Aqui o trabalho funciona diferente. Então venha com a mente aberta,
foque na sua legalização. Inicialmente, seu foco é se legalizar, tá certo? Ficar 100% legalizado. Não traga seus vícios do Brasil, não traga seus vícios do seu país de origem, tá? Portugal é um país completamente diferente. Viva a cultura daqui, viva a forma que se vive aqui e saiba que aqui é uma nova vida, literalmente. Sabe essa nova vida que vocês tanto falam aí no Brasil? Eu quero ter uma nova vida. Uma nova vida não significa só de mudar de país. Portugal não é um estado, você vai mudar de país, uma nova cultura, novas pessoas, até com a sonoridade do sotaque diferente. Aqui é um novo país. E provavelmente você também tem que mudar de profissão, tem que mudar o seu ramo ali onde você trabalha. Eu vou dar um exemplo do Matheus. Por exemplo, eu sou cozinheira. A minha área tem alta demanda em Portugal. Então eu fiquei na minha área porque a minha área tem alta demanda. A economia de Portugal precisa do cozinheiro porque tem muita parte de turismo aqui. Só que, por exemplo, o Matheus é vendedor. Ele era vendedor de shopping, tá? Vendedor de shopping não tem alta demanda aqui. E recém-chegado raramente consegue entrar como vendedor de shopping. Então, assim, o primeiro trabalho do Matheus foi como empregado de mesa, foi servindo mesa. Depois o Matheus foi para uma fábrica, se auxiliar de embalagem. O Matheus nunca tinha passado na frente de uma fábrica no Brasil. O Matheus nem sabia como era uma fábrica por fora, quem dirá por dentro. E ele chegou aqui, foi o segundo trabalho dele, foi trabalhando dentro de uma fábrica. Depois que ele trabalhou numa fábrica, ele recebeu uma proposta para receber mais como operador de máquina GF. É uma máquina alemã, tá? Basicamente dentro do que tem a sua serventia ali no processo de uma fábrica metalúrgica, para vocês entenderem basicamente como funciona. O Matheus não tinha noção de como funcionava aquela máquina e nunca tinha sido operador naquele sentido, né, naquele tipo de máquina. E eles ensinaram, o único requisito para ele entrar é saber um pouco de inglês, porque era uma máquina alemã, então basicamente tudo era inglês, e ter uma noção de informática, tá? Porque ele precisava saber basicamente como funcionava o sistema eletrônico ali da máquina. Então, tipo, esses foram os únicos requisitos que pediram dele. Ter uma noção básica de inglês e saber basicamente como funciona, se mexer com o computador e essas coisas, porque ele ia trabalhar numa máquina que funcionava na primeira linha de produção. Então, tipo, nada a ver com o que ele fazia, ele não tinha noção de como era, e ele foi lá e ganhou bem, ganhava um dinheirinho bom, trabalhou na fábrica. E posteriormente, aí sim, ele foi para o shopping, depois que saiu a autorização de residência dele, ele foi para o shopping trabalhar como vendedor de shopping, na área dele. Mas assim, eu não tô falando que isso vai ser uma regra, que vai acontecer com você, pelo amor de Deus, longe disso, eu nunca trago a minha realidade como regra aqui nesse canal, tá? Eu tô citando esse exemplo porque assim, eu entrei na minha área, mas eu sei que não são todos que vão entrar na sua área, porque não são todas as áreas do Brasil que tem alta demanda na economia aqui de Portugal. Então, por exemplo, esse exemplo do Matheus é vendedor e não conseguiu entrar como vendedor aqui, não ia conseguir, porque inicialmente ele precisava de alguém para fazer o NIS dele, tá? E na época, quem estava fazendo o NIS dele, inicialmente, era restaurante e era fábricas, que foi o primeiro trabalho dele em restaurante, que foi o que deu o primeiro contrato, e depois ele foi aí para a fábrica como auxiliar de embalagem e permaneceu na fábrica até virar vendedor de shopping. É basicamente isso, espero ter deixado claro aqui nesse vídeo para você não cometer esses erros caso você já esteja aqui em Portugal ou você pretenda vir, tá? Como sempre, só para dar uma reforçada, venha de mente aberta, trabalho tem demais, mas tem trabalho, tá? Nas áreas que tem demanda na economia do país. A economia do Brasil é uma, a economia de Portugal é outra. São países que funcionam de forma diferente, tá? Então venha aberta aí, a mente aberta nesse sentido de trabalho. É basicamente isso. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, é uma mãozinha que tem aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Aqui do lado no canal você se inscreve, tá? E notícias diárias, fronteira que abre, fronteira que fecha, teste que tá válido, teste que não tá válido, é lá no meu Instagram. Lá eu posto todos os dias informações sobre Portugal nos meus stories. Mas eu vou deixar o link aqui em cima, tá? É só clicar e vai direto pro meu canal do Instagram, que é o Mila Britoque. Aproveita e me segue lá e participe do evento online também, caso você queira saber como se legalizar aqui, toda a documentação, todo passo a passo. Tá lá aberta as inscrições, beleza? Obrigado por sua presença. Não esquece de comentar, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Que eu te respondo, que eu te oriento da melhor forma possível. Não esquece de comentar. E se tiver alguma sugestão para o próximo vídeo que você queira ver aqui nesse canal, comenta também aqui, tá bom? Só deixar o seu comentário. Obrigado e até o próximo vídeo.